Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Olá, boa noite. Boa noite. Terremoto no mundo político. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, autoriza a abertura de 74 inquéritos. Entre os citados estão a cúpula do Congresso Nacional, 9 ministros do governo Temer, 3 governadores e políticos dos principais partidos. Os ex-presidentes Fernando Henrique, Lula e Dilma também são citados e devem responder em outras instâncias da Justiça. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é acusado de usar o cunhado para receber propina da Odebrecht. Segundo delatores da empreiteira, o tucano teria recebido pouco mais de 10 milhões de reais da empresa durante as campanhas de 2010 e 2014. Polícia Federal prende o ex-secretário de Saúde do governo Sérgio Cabral e empresários. As investigações apontam desvios de 300 milhões de reais de dinheiro público. Presidente Michel Temer reúne aliados e pede a aprovação da reforma da Previdência. Segundo ele, a mudança no sistema é uma necessidade. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização. A Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Lance novo na área. Agora o time já começa morto. Empate em clássico é um horror. Conflito novo no time? Não respeitam nada. É muito amadorismo. Se tem novidade no futebol, tem comentário novo no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Oferecimento Baltec. Impermeabilizando e agora com a melhor tinta do Brasil. GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Terremoto na política brasileira. Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, autoriza a abertura de 74 inquéritos com base nas delações da Odebrecht. O ministro tirou o sigilo dos acordos. Entre os citados, 9 ministros do governo Temer. Estão na lista os seguintes ministros: da Casa Civil, Eliseu Padilha, do PMDB; da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, também do PMDB; da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD; da Integração Nacional, Helder Barbalho, do PMDB; de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, do PSDB; das Cidades, Bruno Araújo, do PSDB; da Agricultura, Blairo Maggi, do PP; da Cultura, Roberto Freire, do PPS; e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, do PRB. A lista ainda tem 29 senadores. Aécio Neves, presidente do PSDB, e Romero Jucá, presidente do PMDB, foram citados em 5 inquéritos. Renan Calheiros, do PMDB, ex-presidente do Senado, em 4. Acompanhe alguns nomes.
Entre eles estão os senadores do PMDB, Romero Jucá, Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, Edson Lobão, Marta Suplicy, Cátia Abreu, Valdir Raupp, Eunício Oliveira e Garibaldi Alves Filho. Do PT, Paulo Rocha, Jorge Viana e Lindbergh Farias. Do PSDB, Aécio Neves, José Serra e Cássio Cunha Lima. Do DEM, José Agripino Maia. Do PCdoB, Vanessa Graziotin. Do PTC, Fernando Collor de Mello. Na lista estão ainda 3 governadores. Veja os nomes. Do Acre, Tião Viana, do PT. Do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD. E de Alagoas, Renan Filho, do PMDB, filho do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros. Os governadores citados devem ser processados pelo Superior Tribunal de Justiça devido ao foro privilegiado. Cabe ao ministro Edson Fachin enviar os pedidos contra eles para o STJ ou determinar que os processos sigam no STF se houver alguma relação com outros citados. 3 delatores da Odebrecht afirmaram à Procuradoria-Geral da República que pagaram propina ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, nos anos de 2010 e 2014. Segundo os relatos dos ex-executivos da empreiteira, o governador usava o cunhado para receber as quantias. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, os 3 delatores disseram ao procurador-geral Rodrigo Janot que o governador Geraldo Alckmin recebeu mais de 10 milhões de reais nas campanhas de 2010 e 2014 por meio do cunhado dele, Ademar César Ribeiro. O dinheiro era repassado pelo setor de operações estruturadas da Odebrecht, a área que controlava as propinas pagas pela empreiteira. Segundo os documentos liberados hoje pelo Supremo, 2 milhões de reais foram pagos na eleição de 2010 e outros 8 milhões em 2014. Por causa das declarações, o ministro Edson Fachin do Supremo determinou o envio das declarações sobre Geraldo Alckmin ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que é responsável por investigar governadores. O tribunal ainda não decidiu se abre ou não inquérito contra o tucano. O governador paulista ainda não se pronunciou sobre as denúncias. E agora há pouco, por meio de nota, o governador Geraldo Alckmin disse que jamais pediu recursos irregulares na vida política dele, nem autorizou que fizessem isso em nome dele. Alckmin também disse que jamais recebeu 1 centavo ilícito e sempre exigiu que as campanhas fossem feitas dentro da lei. Outros 8 governadores foram citados por delatores da Odebrecht e devem ser processados pelo STJ. Aparecem na lista o governador do Espírito Santo, Paulo Hatung, do PMDB, do Paraná, Beto Richa, do PSDB, do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, de Minas, Fernando Pimentel, do PT, do Rio, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, de Santa Catarina, Raimundo Colombo, do PSB e do Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB. E agora o comentário de política com José Neumann Pinto. Além de ser uma notícia espetacular, o furo que o Estado de São Paulo deu, reproduzindo a lista do Luiz Edson Fachin, que era a lista de Janot, revela também uma novidade no jornalismo. Um repórter que trabalha a reportagem. Um repórter político que está em Brasília há pouco tempo, não tem amigos entre as fontes nem entre os colegas, foi no computador e descobriu uma coisa espantosa: os processos todos que o Fachin estava abrindo. Pois é, vejam só, não ficou naquele papo de cafezinho, conversinha de corredor, jornalismo declaratório, o doutor fulano disse, o doutor fulano falou. E outra, desmoralizou com essa história de criminalizar o vazamento dito seletivo. O grande furo do Estadão, feito por esse novo, renovador herói da reportagem, o rapaz chamado Breno Pires, lá de Pernambuco, é também o fim dessa falseta, que é essa coisa de querer anular processo por causa de vazamento, como, aliás, denunciou a presidente do Supremo, a Carmen Lúcia, lá em Washington. Bom, vamos aproveitar o melhor que for possível do furo e da grande inovação do jornalismo que ele representou, para ver se a gente consegue reconstruir esse Brasil nessa hora difícil. Eu volto terça-feira da semana que vem, porque nessa Semana Santa estarei de folga. Bom, espero você, tá?
interna. Como disse o Neumann, a lista foi divulgada com exclusividade no site do jornal Estado de São Paulo em reportagem de Breno Pires. Fachin pediu a abertura de inquérito contra 9 ministros do governo Temer. 3 governadores, 29 senadores e 42 deputados federais também estão na lista, entre eles o presidente da Câmara. Do PT foram 11, entre eles Maria do Rosário, Vicentinho, Zeca Dirceu, Vicente Cândido e Marco Maia. Do DEM, 5, entre eles o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e José Carlos Aleluia. Do PMDB, 4, entre eles Jarbas de Andrade Vasconcelos. Do PSDB, também 4, entre eles Jutaí Júnior. Do Solidariedade, 1, Paulinho da Força. Do PR, 3, entre eles Alfredo Nascimento. Do PSB, 2, entre eles Heráclito Fortes. Do PRB, 2 também, Celso Russomano e Beto Mansur. Do PPS, 1, Arthur Oliveira Maia. Na lista de Fachin consta também os nomes de outros políticos e autoridades. Veja alguns. Como do ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho. Da prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline, do PP, que é ex-governadora do Rio Grande do Norte. Valdemar da Costa Neto, do PR, ex-deputado federal. Luiz Alberto Vilela, ex-senador. Senador Antônio Anastasia, do PSDB, relator do impeachment de Dilma no Senado. Cândido Vacareza, ex-PT, atualmente no PTdoB, ex-deputado federal. César Maia, vereador e ex-prefeito do Rio de Janeiro e ex-deputado federal pelo DEM. Eduardo Paes, do PMDB, ex-prefeito do Rio, e os ex-ministros de governos Lula e Dilma, José Dirceu da Casa Civil, já condenado na Lava Jato e no mensalão petista, Guido Mantega da Fazenda e Paulo Bernardo do Planejamento e Comunicações. Os ex-presidentes Lula e Dilma do PT e Fernando Henrique Cardoso do PSDB também foram citados nas delações da Odebrecht. No entanto, eles não aparecem nessa lista porque não possuem mais o foro privilegiado. Estes casos serão enviados para outras instâncias da Justiça. O presidente Michel Temer é citado nos pedidos de abertura de 2 inquéritos, mas a Procuradoria-Geral da República não o inclui entre os investigados devido à imunidade temporária do cargo, mas não pode ser investigado por crimes anteriores à posse. Os envolvidos que se manifestaram até agora negaram as acusações e, no geral, afirmaram que tudo será esclarecido na Justiça. A lista completa com os nomes você pode ver no site do Supremo na internet. E o presidente Michel Temer decidiu não se posicionar publicamente sobre o pedido de investigação de 9 dos seus 28 ministros e determinará que cada auxiliar faça sua defesa individual daqui para frente. Assessores da presidência, entretanto, tentaram minimizar as revelações, dizendo que muitas delas já eram esperadas e conhecidas. Ainda segundo ele, por enquanto, Temer não vai demitir nenhum deles, mas quer evitar o desgaste generalizado de seu governo. Polícia Federal prende no Rio de Janeiro o ex-secretário de Saúde do governo Sérgio Cabral e empresários. Foram presos Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde, e 2 empresários, Miguel Skin e Gustavo Estelita. Os 3 são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz federal Marcelo Bretas. As investigações apontam desvios de 300 milhões de reais de dinheiro público da área da saúde. A operação foi batizada de Fatura Exposta, desdobramento da Lava Jato no Rio. E desta vez, a investigação mira em fraudes no fornecimento de próteses ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. Sérgio Cortes foi diretor do Instituto e os desvios também aconteceram quando ele estava no comando da Secretaria de Saúde do Estado. Atualmente, ele era vice-presidente da rede DOR, uma das maiores redes de hospitais do Brasil. Depois da prisão, ele foi demitido. Em delação, o ex-subsecretário de Saúde, César Romero, disse que a empresa Oscar Skin, ligada a Miguel Skin e Gustavo Estelita, teria sido favorecida por Sérgio Cortes.
Segundo o Ministério Público Federal, Miguel Skin é figura central da investigação do braço da organização criminosa que atuava na Secretaria de Saúde. Ele é dono de empresas fornecedoras de equipamentos médicos e próteses ao Estado e também ao Instituto de Traumato-Ortopedia. Ainda segundo os procuradores, ao tomar posse no governo do Estado em janeiro de 2007, Sérgio Cabral, do PMDB, instituiu o percentual de propina de 10% em todos os contratos da área. 5% eram para Cabral, 2% iam para Sérgio Cortes, 1% para o delator César Romero, 1% para o Tribunal de Contas do Estado e 1% para sustentar o esquema. Ainda segundo a investigação, Skin pagava uma mesada de R$450 mil para a organização criminosa. Ao determinar a prisão de Cortes, o juiz Marcelo Bretas afirmou que o ex-secretário tentou embaraçar as investigações, fazendo com que o delator César Romero não fizesse a delação. Imagens da Operação Fatura exposta mostram a visita do ex-secretário ao escritório de César Romero. O ex-secretário estadual de Saúde, Sérgio Cortes, preso hoje, estava entre os integrantes do encontro que ficou conhecido como a Farra dos Guardanapos. A reunião foi em Paris em 2009. Na imagem, junto dele, aparecem o dono da empreiteira Delta, Fernando Cavendish, e o secretário de governo durante os mandatos de Sérgio Cabral, Wilson Carlos. Cavendish atualmente cumpre prisão domiciliar devido à Operação Saqueador. Wilson Carlos e Sérgio Cabral estão presos em Bangu 8. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com aliados para tentar aprovar a reforma da Previdência. Participaram do encontro mais de 40 deputados, a maioria integrantes da Comissão Especial da Câmara que discute a reforma. Nos últimos dias, Temer tem se reunido com aliados para tentar aprovar a reforma no Congresso. A matéria encontra resistência de partidos da base aliada. Na reunião, Temer defendeu que a mudança no sistema é uma necessidade. Pouco a pouco, vamos, digamos assim, acolhendo as sugestões, porque, evidentemente, quando as sugestões vêm do Congresso Nacional, e neste caso específico da Comissão da Câmara dos Deputados, é para aprimorar o projeto, não é para desnaturá-lo. E, mais do que isso, fazê-lo compatível com as aspirações populares, que é o que mais nós queremos. Eu sei o quanto o tema é difícil. Segundo Temer, a espinha dorsal do texto, que basicamente se refere à questão da idade mínima, precisa ser mantida. A proposta é de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Queremos aprovar, buscar a aprovação, mas buscar a aprovação por meio do diálogo, que é o que tem sido feito. Ao sair da reunião, o relator da matéria na Comissão Especial da Câmara, deputado Arthur Maia, do PPS, anunciou que vai retirar de seu texto a idade mínima para que o trabalhador entre na regra de transição, que era de 45 anos para mulheres e 50 para homens. De acordo com Maia, agora qualquer trabalhador de qualquer idade poderá optar por entrar na regra. Pela nova proposta, esse trabalhador poderá se aposentar mais cedo e, neste caso, receberá menos. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu serenar ânimos e pediu tolerância na política. O tucano defendeu que os brasileiros concentrem sua atenção em outras questões que considera prioritárias. Está na hora de nós nos concentrarmos no que é essencial. Estamos todos cansados de corrupção, Caixa 2, Caixa 1 manipulada. Está tudo errado, precisamos mudar tudo isso. Precisamos mudar também o sistema partidário. É uma base moral nova para o Brasil. O que nós precisamos é de mais aceitação do outro, mais tolerância e ver o que dá para fazer em conjunto pelo país. Segundo o ex-presidente, o PT é o responsável pela política do nós contra eles. Veja no que deu essa tentativa no Brasil de jogar nós contra eles. Isso veio principalmente do pessoal do PT, mas agora se generalizou. O último bate-boca, Jean Willis e Bolsonaro. Acho que chegou o momento no Brasil que nós precisamos, não é fazer um acordão de cúpula, mas é serenar os ânimos, ver o que interessa a nós todos como conjunto, como país, como povo. E um dia depois de o empreiteiro Marcelo Odebrecht dizer em depoimento que repassou quase 13 milhões de reais em dinheiro para Lula, o ex-presidente afirmou que não há um empresário que tenha provas contra ele.
A declaração foi dada em entrevista à rádio Meio Norte do Piauí. E eu volto a repetir para você, eu duvido que tenha um empresário neste país, qualquer que seja, daqueles que estão presos ou daqueles que estão livres, que possam dizer alto e bom som que um dia o presidente Lula pediu 5 centavos para eles ou 10 centavos para eles. Ontem, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o empreiteiro Marcelo Odebrecht afirmou que repassou quase 13 milhões de reais em espécie para Lula. O ex-presidente do grupo Odebrecht confirmou ainda que o codinome amigo das planilhas da propina da empreiteira se referia ao petista. Marcelo Odebrecht citou ainda a compra de um terreno que seria usado como sede do instituto que leva o nome de Lula. A obra acabou não realizada. O ex-presidente é réu em uma ação penal em Curitiba que trata deste caso. Na entrevista à rádio do Piauí, Lula voltou a dizer que está disposto a ser candidato em 2018. Se for necessário, se o PT precisar, eu estou disposto a voltar a ser candidato a presidente da República outra vez. E segundo o jornal O Estado de São Paulo, o ex-presidente Lula e o ex-ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, atuaram junto ao grupo Odebrecht nas negociações da medida provisória que alterava as regras para acordos de leniência, isso em 2015. A nova legislação visava possibilitar a celebração de acordos entre o Poder Executivo e pessoas jurídicas envolvidas em infrações, sem contar com a intervenção do Ministério Público. O caso está sendo investigado na Procuradoria-Geral da República do Paraná. As negociações terão resultado na edição da MP 703/15. A proposta de exclusão do Ministério Público Federal nas negociações de leniência foi considerada por procuradores da Lava Jato, na época, uma tentativa de atrapalhar as investigações de corrupção e cartel na Petrobras. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Lula precisa atualizar a sua retórica. Em entrevista a uma rádio do Piauí, ele repetiu que duvida que tenha um empresário capaz de dizer que ele pediu 5 ou 10 centavos. Lula disse isso um dia depois de Marcelo Odebrecht ter confirmado ao juiz Sérgio Moro que ele é o amigo mencionado nas planilhas de propinas da empreiteira. Segundo Odebrecht, Lula teria recebido não 10 centavos, mas 13 milhões de reais em dinheiro vivo. Lula finge não perceber, mas sua situação penal está mudando de patamar. Na entrevista desta terça-feira, Lula voltou a fazer pose de presidenciável. Se for necessário, está disposto a fazer ao país o favor de ser candidato à presidência novamente. O problema é que sua candidatura já não depende só dele. Se for condenado na primeira e na segunda instância do judiciário, Lula estará mais próximo da cadeia do que das urnas. Lula chamou de canalhas os responsáveis pelos vazamentos mentirosos a seu respeito. Deixou no ar uma interrogação. Por que não xinga Marcelo Odebrecht? Por que não anuncia a abertura de um processo contra o empresário por calúnia e difamação? Alguém precisa avisar a Lula que atacar a radiografia não cura a doença. Boa noite. Durante a propaganda eleitoral do PT na televisão, panelaços foram registrados em São Paulo em protesto contra a propaganda do PT. A propaganda de quase 10 minutos mostrou em boa parte do tempo o ex-presidente Lula. Houve críticas ao governo do presidente Michel Temer e a ex-presidente Dilma Rousseff apareceu pouco. Panelaços em São Paulo marcaram a exibição do vídeo. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Tchau. Confira uma receita gostosa e saudável no Você Bonita. Nesta quarta, 11h30 da manhã.